A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a história da Bíblia de hoje se encontra em 1 Samuel, no capítulo 3. E ela aborda o início ali da história de Samuel com Deus. O início do texto já começa dizendo no versículo 1 que naquela época Deus não estava mais falando com as pessoas, até porque Deus já havia repreendido Eli e os seus filhos, já havia dado a sentença que um dia voltaria para julgá-lo. E nesse momento que Samuel está ouvindo Deus, é justamente Deus querendo se apresentar para Samuel e falar que iria começar o julgamento da casa daquele sacerdote que não havia repreendido seus filhos quando eles estavam pecando. Samuel ainda é uma criança, ele dormindo próximo da Arca da Aliança, na tenda da congregação, enquanto Eli, aquele sacerdote já mais antigo, estava dormindo lá no lugar de sempre que ele dormia. E Samuel ouviu Deus chamá-lo, mas ele pensou que quem estava chamando ele era Eli. E mostra para nós como a gente, quando não conhece a Deus, o versículo 7 deixa isso bem claro, dizendo assim que Samuel ainda não conhecia a Deus. Quando a gente não conhece profundamente a Deus, a gente corre o risco, às vezes, de confundir a voz do homem com a voz de Deus, a voz de Deus com a voz do homem, a voz da nossa consciência, da nossa mente. Qual que é a voz de Deus? Por não conhecer ainda profundamente a Deus, ele confundiu. Ele vai falar com Eli, eu estou aqui, você estava me chamando, e ele fala assim, não, eu não te chamei. E depois de 3 vezes Eli percebe que Deus está querendo falar com Samuel. E aí Deus aparece pela 4ª vez chamando Samuel e ele fala assim como ele lhe ensinou: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Deus fala com ele e diz tudo que vai acontecer com Israel, a sentença que vai vir sobre a família de Eli. No outro dia cedo, já no versículo 17, Eli pergunta para Samuel o que Deus falou para ele, o que aconteceu naquela revelação, naquela conversa com Deus. E Samuel conta ali, ele pede que ele conte, independente do que o Senhor tenha falado, Samuel conta tudo e diz, olha, Deus vai julgar a sua casa, vai dizer que vai terminar a obra, vai começar e vai terminar toda a obra de julgamento na sua casa e também Israel. Eli, ele fala assim, bom, é o Senhor, então que o Senhor faça a sua vontade. Ele não faz nenhum rogo, nenhuma petição, nenhum lamento, ele não luta de forma alguma para que o Senhor reverta aquele quadro na sua casa, na sua família. Ele já havia sido repreendido pelo Senhor tempos atrás, é tanto que Deus diz, fala assim, como ele bem sabe, como ele bem conhece, eu vou fazer exatamente aquilo que eu já havia falado que iria fazer na vida dele, na vida da família dele. Ou seja, Deus já havia avisado que iria trazer castigo sobre a família de Eli, mas quando Deus confirma através de Samuel, né, ele como sacerdote mais velho, já deveria ali ter observado, certamente observou, que Deus já não estava querendo falar com ele, e Deus fala com um menino que está ali por perto, mas não fala com ele. Ele já mais idade, mais experiente, conhecia como era que Deus falava, inclusive ensina a Samuel a conversar com Deus, mas Deus não fala com ele. E a palavra de Deus estava muito rara naquele tempo, ou seja, Deus não falava mais com o sacerdote, que era o responsável por trazer a palavra de Deus, por causa dos pecados deles, da família dele, dos filhos dele, e pelo fato dele não corrigir os seus filhos naqueles erros. Então, o cuidado que você deve ter em corrigir os erros que os seus filhos possam ter, que a sua família possa estar incorrendo, não é deixar o léu. E quando vem ao final do texto, é interessante esse ponto onde Eli simplesmente aceita passivamente aquela sentença que Deus já havia dado, e ele não roga, não lamenta, você não vê em momento algum Eli fazendo jejuns e orações e pedindo para o Senhor reverter aquela situação da sua família, para o Senhor poupar a vida dos seus filhos e para o Senhor o ajudar a restaurar a sua casa. A gente vê que Eli cai no entreguismo e diz, se o Senhor quiser, ele faça o que ele bem quiser. É como se a gente pudesse dizer assim hoje, por exemplo, Deus tem todo o poder, então se ele quiser, ele salve quem ele quiser salvar, ele cure quem ele quiser curar, ele vá atrás de quem ele quiser ir, porque eu não vou fazer nada. Tudo está na mão de Deus, Deus vai fazer tudo como ele quiser. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Infelizmente, o mal aconteceu, o pior aconteceu na família e na vida de Eli.
Ele morreu aos 98 anos, caiu da cadeira quando recebeu a notícia de que seus filhos haviam sido mortos e que a Arca da Aliança havia sido tomada pelos filisteus na guerra. A Arca da Aliança foi levada para a guerra e, inclusive, gerou muito medo, muito pânico nos filisteus quando viram a Arca chegando, mas eles enfrentaram a si mesmo e Israel perdeu a guerra e perdeu a Arca. A Arca foi entregue, um objeto valiosíssimo que não poderia ser perdido de forma alguma. Houve muita tristeza em Israel quando essa notícia chegou e Eli também ficou triste, caiu da sua cadeira para trás com essa notícia e infelizmente quebrou o pescoço e morreu. Mas o mais impressionante é que, apesar do pecado de Israel, apesar dos erros dos filhos de Israel, do sacerdote de Israel, aquele que era responsável por trazer a palavra de Deus ao povo, apesar disso, e deles terem perdido aquela batalha, Deus não permitiu que o seu povo fosse dizimado. Deus mandou castigo naquelas nações, nos filisteus, que tinham pegado aquela arca. Deus mandou castigo sobre eles. E a arca voltou para Israel, de forma que eles enviaram, os próprios filisteus enviaram a arca de volta, porque não suportavam o quanto Deus estava mandando pragas e castigo sobre eles. Deus de fato pode fazer milagre, Deus de fato se responsabiliza pela sua presença, pelo zelo da sua glória, e ele deixa bem claro ali que o pecado do povo não elimina a santidade dele. Quando o povo erra, quando o povo peca, Deus castiga, mas da mesma forma, Deus ainda trouxe redenção novamente. Deus trouxe uma palavra de redenção depois. Então, o zelo do Senhor nunca será encerrado sobre o seu povo. Deus sempre vai cuidar do seu povo. Deus sempre vai zelar pela sua palavra. 1 Samuel 3 nos ensina principalmente a importância de uma liderança que nos ensine a conhecer a voz de Deus e a nos aproximarmos mais de Deus. É muito curioso como nessa história é justamente aquele que já não ouvia mais a voz de Deus que ensina Samuel como conversar com Deus.